Dani, sobre a venda de garrafas, né? Porque era só abrir qualquer site de e-commerce e facilmente você encontrava garrafas vazias à venda. Que medidas foram essas? Garrafas, lacres, inclusive, também, uma série de materiais, né? Consegui antecipar aqui, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, disparou notificações para 10 gigantes do e-commerce, Shopee, Americanas, eu já trago todos os nomes, Magazine Luiza, Casas Bahia, pedindo. São dois verbos aqui que eu vou usar diferentes: pedir e determinar. Tem as duas coisas na notificação. O que o Ministério da Justiça pede, né? Diz que gostaria que houvesse a meditação sobre a suspensão temporária da venda de bebidas destiladas nesses e-commerces. Por quê? Né? Uma medida que, por exemplo, a Shopee já adotou, suspendendo temporariamente. Gostaria que as outras também avaliassem isso, porque não se sabe a qualidade do material que está sendo vendido numa gigante como a Amazon, por exemplo. Ela não checa garrafa, por óbvio, né? Então, que se suspenda temporariamente. Este é o pedido. Agora, a determinação é que sejam revistos com urgência os mecanismos de controle e verificação dos anúncios, tá? De bebidas e insumos correlatos, pedindo ainda também que sejam suspensos, solicitando, ou seja, mandando, né? Que sejam suspensos todos os anúncios que promovam a comercialização de lacres, tampas, selos e garrafas não colecionáveis. A Folha de São Paulo mostrou ontem que é possível comprar uma garrafa de um whisky Blue Label, por exemplo, que é um whisky mais caro, R$ 400 cobra-se, né? Para quê? Para utilizar. Caiu o sinal da Dani, deve voltar dentro de Gente, instantes. agora era a fonte. Eu gostaria de atender, perdão. De utilizar essa garrafa para poder colocar um whisky inferior dentro e assim, né, revender a garrafa. Então, é por isso que o Ministério da Justiça tomou essa medida. Fechando aqui, eu vou só trazer a lista, Diego Sarza, de quais empresas foram notificadas, né? Shopee, a Enjoei, a OLX, o Mercado Livre, a Amazon, a Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas S.A., Zé Delivery e Carrefour. Portanto, solicitando a retirada dos anúncios que vendem produtos relacionados a garrafas de bebidas alcoólicas, em especial dos destilados. Obrigado, Dani. Se quiser atender a fonte, fica à vontade. Enquanto isso, Sakamoto, e essa determinação ou esse pedido do Ministério da Justiça? Bem, o pessoal está tentando, a informação é importante, né? A Secretaria do Consumidor está aí para isso mesmo, para garantir que os produtos que chegam à mesa dos brasileiros, à mesa dos bares, em restaurantes, tenham um mínimo de qualidade. É uma tentativa de garantir que a cadeia produtiva, enquanto se descobre quem é que fez a sacanagem, onde a sacanagem aconteceu, que insumos para que a sacanagem seja feita seja reduzido. É claro que nem todo mundo que está comprando garrafa vai acabar fazendo isso, mas há um medo generalizado. Inclusive, parte dos produtos que foram apreendidos pela polícia mostravam garrafas e rótulos diferentes dos originais, né? Então, as pessoas sim usam garrafas diferentes do que os originais, né? Por exemplo, a família Blue Label, Black Label, Red Label, as garrafas mais quadradinhas. Tem gente que acaba utilizando outro tipo de garrafa para tentar burlar. Então, é importante, só que a gente precisa, eu acho que tudo que está acontecendo agora mostra um nível de fragilidade que a gente tem com relação à comercialização de bebidas, de alimentos, de outras coisas. A gente precisa avançar com rastreabilidade. A gente até entrevistou aqui um representante do pessoal de bares e restaurantes. A gente precisa avançar com rastreabilidade. E rastreabilidade, Diego, só para terminar, não é uma questão simplesmente para evitar que bebidas sejam adulteradas. Ela vai desde evitar que madeira extraída ilegalmente da Amazônia, que carne produzida com trabalho escravo,
que determinado produto químico feito de uma forma totalmente irresponsável chegue no consumidor final, é também garantir que os alimentos e as bebidas que a gente está consumindo também tenham isso. Vários países do mundo avançam com políticas de rastreabilidade, de atuação em cadeia produtiva, de verificação de suas cadeias de valor. A questão é que isso custa caro, isso demanda muitas vezes uma ação forte do Estado, porque você vai pegar certificadores e assim, eles não dão conta, né? E no fim do dia, isso é engraçado, não interessa para muita gente, porque a partir do momento que você rastreia, você pode inclusive cobrar imposto de quem está sonegando. Né? Porque se você sabe de onde está vindo, para onde está indo, quem está vendendo, quanto está vendendo e tudo isso mais, não é que a informação é livre, né? Ninguém está querendo ferrar com livre concorrência, com essa informação. Mas a partir do momento em que você tem, de forma transparente, como é que a sociedade se comporta do ponto de vista comercial, a sonegação cai. E muita gente no Brasil, que é o país da sonegação, é o país em que o sonegador vira herói, né? Não quer isso. Exato. Carla, 5 mortes confirmadas em São Paulo, né? Um número... Claro, qualquer morte é triste, mas é um número que pode ainda aumentar, porque ainda há mortes sendo investigadas, né? Casos de mortes. Não, é muito importante essa questão dessa medida das garrafas vazias, né? Que o Saca lembrou mesmo que a gente entrevistou o pessoal de bares e restaurantes e aí mostra como é que esse esquema opera. Porque tem 2 coisas que é importante a gente dizer, Diego. Esse caso do metanol é muito grave, evidente, não importa seja uma morte, mas é aquela questão, imagina, levantou uma dúvida, né? E uma insegurança no Brasil inteiro em relação a uma coisa que faz parte, né? Enfim, das pessoas tomarem drink, etc. Só que tem a questão também das falsificações de bebida, que daí acaba que as autoridades acabaram usando esse caso do metanol para intensificar também essas ações. Isso é muito importante também, né? Porque é um mercado que é enorme, né? Esse mercado de falsificação de bebida, de sonegação, e, enfim, já é muito grande há muito tempo. Esse caso do metanol destacou ainda mais isso ainda. E isso é muito... E aí a gente tem tanta coisa acontecendo no noticiário que a gente às vezes acaba esquecendo, mas é importante a gente continuar em cima disso, cobrando às autoridades todas as medidas necessárias para que esse problema seja de fato sanado, né? E aí também, isso só voltando à questão do governador Tarcísio, entra muito na conta do Tarcísio também, né? Porque o principal estado é São Paulo e uma das críticas feitas a ele essa semana foi por conta dessas declarações infelizes, a declaração infeliz que ele deu em relação que ele se preocuparia se fosse com os refrigerantes, pediu desculpas, hoje se reuniu com a Associação de Bares e Restaurantes para tentar traçar medidas e ele deve, inclusive, eu estava falando com uma fonte aqui do governo, ele deve preparar algumas viagens para Porto Feliz e Ribeirão Pires, acho, para poder mostrar que o governo de São Paulo está tentando sanar esse problema. Agora, é importante que a gente cobre e continue mostrando o que as autoridades estão fazendo para que a gente possa virar, de fato, essa página dessa crise que é muito séria. E é isso que você falou. Não importa a quantidade de mortes, né? É algo grave que a gente tem que cobrar e as autoridades têm que responder, Diego. Perfeito, Carla.